Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Especial Dia das Mães, ou seja, Dia das Mães já passou, tem algumas semanas, mas essa semana eu me lembrei de um filme e eu falei, caramba, eu preciso falar desse filme. É um filme de 94 chamado Mamãe Nota 10 e tem tudo a ver com o Dia das Mães esse filme. Mamãe Nota 10 conta a história de 3 crianças que, cansados da sua mãe, decidem fazer uma magia para que a sua mãe suma e assim eles possam encontrar uma nova mãe. Esse filme é baseado no livro de 1966 chamado Mercado de Mães. É claro que esse filme ele tem aquelas coisas da década de 90, então você tem, por exemplo, toda hora que o filho mais novo ele quer alguma coisa que ele não pode, ou ele se comporta errado, vem alguém e fala, seja homem, você não é homem, você está sendo um bebê. Quando de repente um colega mais velho rouba o cookie dele e aí ele não consegue se defender sozinho, logo depois o irmão mais velho diz, você tem que ser homem. E aí ele pergunta, mas o que eu deveria ter feito? E o irmão mais velho fala, você deveria ter feito o que fosse necessário. Você também tem a questão da menina, né? Que você até poderia interpretar que a menina ela é a responsável por ela ser a irmã mais velha, mas você claramente percebe que não é só esse o caso. Por exemplo, ela está conversando com a mãe porque ela quer uma blusa e a mãe fala, já que você já é mais velha, você poderia lavar sua própria roupa. Até aí, concordo, poderia caber para qualquer um dos 3 filhos. Mas isso é somado ao fato de que quando a mãe desaparece, é ela que prepara o pão com manteiga de amendoim. Quando eles estão na pior situação do mundo, o irmão do meio pergunta, e agora o que nós vamos fazer? E ela diz, eu não sei. Chegando a um ponto que para mim é o supra-sumo da coisa, ela fala, eu não sou mãe, eu sou apenas uma criança. Gotta do something, Elizabeth. Please do something. What am I supposed to do? Stop asking me. I'm not your mother, I'm just a kid. Mas tirando esse lugar comum do filme, ele continua sendo divertido. Contando um pouco melhor da história, tudo começa quando os 3 filhos são chamados a atenção pelo diretor e o diretor quer falar com a mãe dessas crianças. Essa mãe, que é uma mãe solo, claramente tem que dar conta de 3 filhos e trabalhar. Em nenhum momento eles falam o que aconteceu com o pai da criança, se ele morreu, se ele abandonou os filhos, isso não é claro. E acontece daquelas crianças, elas, as 3 ao mesmo tempo, numa forçação de barra do roteiro, elas se metem em problemas na escola. O irmão do meio, para defender o mais novo, empurra o valentão da classe do irmão mais novo. E a menina, ela pega fumando, mas é muito estranho isso, porque elas estão tipo fumando num pátio aberto da escola, pensando que ninguém vai ver. Eu falo, opa, peraí, mas vocês são burra mesmo, né? Vou nem pra ir se esconder no banheiro feminino, não é possível. Mas o fato é que os 3 se metem numa enrascada e o diretor ele quer falar com a mãe dessas crianças. E essas crianças queriam uma solução para que não perdessem as férias de verão que começariam no dia seguinte. Então elas não iriam para o acampamento, elas não teriam férias, não poderiam assistir televisão, enfim, estariam de castigo. Porém, contudo, todavia, entretanto, a vizinha dessas crianças, uma senhorinha, aquela mulher ela tem alguma coisa mágica, mas não é bem explicado quem é ela, isso não é trabalhado no filme. Mas ela diz para as crianças que existe uma magia que pode ser feita, na qual elas vão esquecer da mãe delas, vão poder ir ao mercado das mães procurar uma nova mãe. Essas crianças que não queriam perder as férias pensam, vamos tentar. A menina é um pouco reticente à ideia, mas os 3 tentam e o que acontece? Funciona. No dia seguinte eles esquecem que a mãe deles existe e daí eles podem finalmente ir até ao mercado de mães procurar uma nova mãe. Um easter egg que você só percebe no final do filme, porque eles entregam isso no final do filme, é que a Sissy Spacek é a personagem que interpreta as 4 mães que aparecem no filme. Você nem percebe, porque de fato parece uma atriz diferente a cada uma delas. Sissy Spacek, foi procurar, eu acho que o filme mais conhecido dela pra gente seria o chamado 2, onde ela faz a mãe da Samara. Olha aí ela. O que mostra que possivelmente depois desse filme ela ficou revoltada com essas crianças que queriam que ela desaparecesse e se tornou uma mãe muito pior dali em diante. Além disso, você tem a personagem principal, Anna Chlumsky, que fez o filme Meu Primeiro Amor. Talvez se você for mais novo você não sabe que filme é esse, mas é um filme que fez muito sucesso pra gente. O grande fato é que eles conseguem realizar esse feitiço. No dia seguinte, quando eles acordam, eles não lembram mais da mãe deles. Eles vão até o mercado procurar uma nova mãe. Obviamente, como o filme ele pretende ensinar uma lição para as crianças,
Essas mães do mercado são todas meio loucas. Mas tem sentido até, se você parar para pensar. Vamos, vem comigo. Digamos hipoteticamente que você queira muito ser mãe. Por algum motivo você não quer, ou não pode, ou decidiu que para você a gestação não é um caminho. Daí você decide que talvez a adoção possa ser. Mas ainda assim, por algum motivo, você decide que adotar uma criança pelos meios legais não é a melhor opção. A melhor opção, obviamente, seria você ficar sentado no stand de um mercado, se oferecendo enquanto mãe de criança. Que pessoas seriam essas? Para mim tem até sentido essas mães serem um pouquinho meio piradas, assim. Outra opção é como se a gente visse essas mães como robôs. Elas têm uma característica forte, é isso. A que gosta de acampar, ela só gosta de acampar. A que gosta de cozinhar doce, ela vai encher as crianças de doce todo dia até ter diabetes. Você vê claramente que isso vai dar errado, mas chega a ser engraçado em alguns pontos. Outro motivo que talvez faça esse filme não ser hoje em dia divulgado é que as mães escolhidas, elas têm todas elas um estereótipo. Por exemplo, a primeira mãe claramente ela é francesa. Ela tem o sotaque francês, as empregadas dela falam francês. E tem todo aquele estereótipo do francês, aquela mulher que fuma o tempo todo, que adora luxo. Ela veste as crianças como elas estivessem, não sei, no século passado. Chega a ser engraçado, chega a hora da janta e elas vão comer polvo. A terceira mãe, ela já é russa. Obviamente todas essas mães elas têm problemas, né? Você vai rir ali um pouco com algumas cenas no contato com essas três mães. Esse filme é curto, esse filme tem 1h20, 1h20 e pouquinho. Ah, sim, toda família pode ter apenas 3 moedas, ou seja, você tem 3 chances de encontrar a sua mãe ideal. Segundo o mercado, sim, 3 chances. Se você não conseguir encontrar a sua mãe ideal, é porque você nunca encontraria, não tem por que te dar uma 4ª chance. Além disso, outra informação interessante que o menino pergunta, e eu falo que é coisa da década de 90. A criança pergunta, dá para encontrar um pai também? E aí o cara fala que antigamente isso era chamado de mercado parental. Mas que agora as coisas são divididas, então eles poderiam escolher ter o pai e uma mãe, e a criança fala, vamos primeiro encontrar uma mãe porque precisamos de alguém que saiba cozinhar. Oi? Como assim? E eu até perguntando para que serve um pai, né? É muito aquela construção. O pai é aquela pessoa que vai trabalhar e traz dinheiro, enquanto que a mãe vai dedicar a vida dela às crianças. Inclusive tem um momento do filme que eles falam isso. Não seria legal ter uma mãe que cuidasse de você o tempo todo? Ou alguma coisa assim. Eles não encontram a mãe ideal, eles voltam a falar com a vizinha, e a vizinha explica que para desfazer o feitiço eles precisam recuperar alguma memória da mãe. E daí no momento de desespero eles conseguem recuperar a memória da mãe, a mãe volta e eles acabam felizes para sempre. E esse filme é um filme que realmente eu achei legal rever, foi muito nostálgico rever. Eu acho que eu quero chamar a atenção para esse filme, que essa coisa de mãe, né, que toda mãe é especial, etc. É uma mensagem legal de se passar. Mas vamos lembrar que nem toda família é assim, que mães são seres humanos, como seres humanos vão ter seus defeitos e qualidades. Sim, pode acontecer ser um ser humano problemático. Essa relação maternal, parental, na verdade, ela se constrói com o tempo, com a vida, com a história. Não é mágica, é importante dizer isso, para a gente não achar que toda relação maternal ela vai ser mágica. Além disso, vamos lembrar, né, que a mãe é uma mulher, ela é muito mais do que só mãe. Ela tem seus desejos, ela tem seus sonhos. E essa ideia de que a mãe ideal é aquela que abre mão de tudo pelos seus filhos é meio problemática. Até porque tem um momento, ou espera-se, que aqueles filhos eles vão embora. E você vê isso em muitos filmes franceses que vão falar desse momento em que o filho vai embora e que a mãe se sente perdida, como por exemplo o filme francês Meu Bebê. No mundo ideal, a criação de um filho é a responsabilidade parental dos dois, que vão dividir as tarefas sem noção de masculino ou feminino, mas sim de acordo com a necessidade, a idade daquela criança, dando responsabilidade para que no futuro ele possa crescer, que o afeto venha ao longo desse processo e não pode ser alguma magia. Para mim foi um filme muito nostálgico de se rever. Eu quero saber de vocês, vocês conhecem outros filmes que têm o papel de mãe como personagem principal? Coloca aí nos comentários. E é isso, eu espero que vocês tenham tido um feliz Dia das Mães. Se inscreva no canal, deixa o like, curte, compartilha. Coloque nos comentários sugestões de filmes nostálgicos, filmes que vocês lembram com carinho, que a gente pode falar um pouco deles aqui. Lembrando o vídeo, toda quinta-feira, às 18 horas. E aí a gente pode falar de cinema francês, cinema em geral, filmes clássicos, séries, animes, doramas.
Eu quero que seja bem aberto. Para quem é estudante de francês, não esquece de me seguir no Instagram, @Universidade do Francês, que lá eu só estou falando de francês. Lá é exclusivo para falar de francês. Além disso, tem meu Instagram pessoal, @eu.professor, tá bom? Merci bien, à la prochaine!